Estou eu aqui, Maurício, mais uma vez, Maurício Dutra, para quem não me conhece, e hoje falar com vocês sobre transição planetária. Transição planetária, que para quem não lembra, é o momento que a Terra estaria passando de provas e expiações para a regeneração. Muitos acreditam que pode ser que agora estejamos a começar a viver esse momento. Eu tenho minha opinião pessoal. Eu acredito que esse momento começa muito antes, desde a codificação de Kardec, tá? Mas, independente de quando começou, ou de quando isso se intensifica, porque aí sim, acredito que agora entramos numa fase de intensificação, que ainda vai se completar anos mais tarde, conforme o que eu tenho lido por aí, e também é a minha opinião, é muito pessoal isso. Mas o mais importante não é definirmos datas. O Espiritismo não trabalha com datas fixas. Mas trabalha com entendermos o que estamos vivendo. E é interessante nós pensarmos sobre isso. Porque eu tenho visto muito as pessoas, às vezes chegam a mandar mensagem para mim. Eu trabalho no Centro Espírita Caminho da Luz. E as pessoas me perguntam, quando é que vai abrir o Centro Espírita? Não aguento mais. Eu tenho que ir ao Centro Espírita. Não estou conseguindo. Mas, meus irmãos, esse vírus que está aí, ele vem também justamente, e agora fazendo a relação com a pandemia que nós estamos vivendo, para que nós aprendamos a ser menos materiais, menos materialistas, olhar mais para dentro. Entender que a ligação, por exemplo, com a espiritualidade não é física. É ótimo, é maravilhoso estar no Centro Espírita. Mas a ligação, nem lá dentro, é física. Ela é mental. Os Centros Espíritas têm feito palestras, têm feito trabalhos de radiação, têm feito atendimentos fraternos. Cabe a nós nos engajarmos. Quem sabe seja o tempo, lembrando que o Centro Espírita é uma escola também, um hospital, escola, quem sabe seja o tempo de colocarmos tudo aquilo que aprendemos lá dentro em prática. Será que não é esse o momento? E não ficar reclamando que eu não posso viajar. Não posso viajar no feriado. Não posso sair para ir no parque, não posso isso, não posso aquilo. Tantas oportunidades nós estamos tendo. Eu não posso viajar para a praia, para o campo, para a cidade, mas eu sou convidado nesse momento para a maior viagem de nossas vidas, que é a viagem para dentro, a viagem interior. Viagem essa VIP, a convite de Jesus. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quem são os escolhidos? Nós nos fazemos escolhidos se quisermos. Vestir ou não o traje nupcial é uma escolha de cada um. Será que não está na hora de nós aceitarmos essa viagem a convite de Jesus e olharmos um pouco para dentro? Pararmos de fugir de quem nós somos, vermos os nossos erros, mudarmos. Eu me lembro algum tempo atrás, quando eu passava um dos períodos mais difíceis de minha vida, um espírito chegou para mim e me disse, meu jovem, tu sabe por que vocês gostam tanto desses fonezinhos de ouvido? Eu fiquei pensando, que assunto é esse? E eu disse, eu gosto de música, é animado, me ajuda a me colocar um pouco para cima, ajuda a descontrair um pouco, me fazia bem. E ele disse, é verdade, a música faz muito bem, não falemos mal da música, a música faz muito bem. Mas ele disse, mas também tem um outro motivo. Muitas vezes vocês andam com esses fones de ouvido para lá e para cá, nos ônibus, nas ruas, para não ter que ficar no silêncio, para não ouvir a si mesmo. E aquilo fez todo sentido para mim, porque eu percebi que eu não estava escutando quem eu era.
E muitas vezes nós estamos fugindo dessa viagem. Estamos fugindo, não entendendo que o que importa não é o que está fora, mas o que está dentro. Quando eu falo desse assunto, eu me lembro, por exemplo, de um irmão nosso que presidiu diversas organizações espíritas, ajudou a construir a editora, uma das primeiras ou a primeira editora espírita no Brasil. Nosso irmão Frederico Figner. Frederico Figner, irmão trabalhador do plano físico, em algum certo período, diria até que contemporâneo de Bezerra, ou quase contemporâneo. E Frederico trabalhou arduamente enquanto esteve encarnado. E Frederico, então, como todos nós, em algum momento veio a desencarnar. Ele vem a desencarnar após um período breve de perturbação, chega no plano espiritual, se vê bem, tranquilo, feliz, revê amigos, confrades da ordem espírita, da federação inclusive. Mas com o tempo passando, uma coisa começa a o inquietar. Frederico percebe que ele tinha luz. E era bom. Mas ele percebe que a questão da luminosidade dele não era igual à dos companheiros. A dos companheiros que haviam trabalhado junto com ele, na visão dele até menos. E muitos ele via iluminados. E ele via com uma luz tênue. E aquilo começa a inquietar ele. Começa a inquietar. E entendo essa história com as minhas palavras, porque obviamente não é assim que é trazido para nós com essas palavras. Mas em determinado momento ele se inquieta tanto que ele fica cabisbaixo, triste. Até que um homem de barbas brancas, olhos claros, que nós conhecemos como Dr. Bezerra de Menezes, chega para ele e diz: Frederico, meu filho, por que está tão triste? E ele, em outras palavras, diz: não me entenda mal, Dr. Bezerra. Eu estou contente com a minha luminosidade, com estar aqui bem, com tantos amigos, mas uma coisa ainda me perturba. Por que todos estão tão mais à frente do que eu? Muitos companheiros que trabalharam junto a mim, o que está me faltando? De certo modo ele pergunta. Eu construí a editora espírita, fiz isso, fiz aquilo, e começa a listar, meio que mentalmente, até com o Dr. Bezerra, ali no plano espiritual. Nisso, o Dr. Bezerra de Menezes, bondoso, olha para ele e diz: Frederico, meu filho, construíste muitas coisas pela doutrina. E como se colocasse a mão no seu coração, olhando nos olhos, lhe faz a derradeira pergunta: mas o que, meu filho, construíste aqui dentro? Dentro de ti. E aquilo toca a fundo o coração de Frederico Figner. Tanto que ele pede a espiritualidade para escrever mais de 100 páginas para nós através de Chico Xavier. E assim que surge o livro, Voltei, psicografado sob o pseudônimo de Irmão Jacob, por Frederico Figner.
páginas e páginas importantes, mas que se resumem na compreensão, que não é a quantidade daquilo que fazemos, que não é o exterior, mas sim aquilo que temos dentro de nós. Porque, meus irmãos, todos nós um dia vamos desencarnar. E nós vamos dar uma lista para o nosso mentor, para o nosso protetor espiritual, nosso anjo de guarda. Nós vamos dar uma lista para ele. Uma lista enorme muitas vezes. Tantas palestras, tantas idas ao centro espírita, ao templo tal, à igreja, seja o que for. E ele só não vai amassar e rasgar e jogar fora porque ele é muito educado. Ele vai olhar em nossos olhos como o Bezerra fez e vai dizer: meu filho, eu só quero saber o quanto de luz há em volta de ti. O quanto de cada gesto tu incorporaste ao teu coração. Isso é transição planetária. Isso é reforma íntima. Por quanto tempo ainda seremos admiradores apenas do Cristo e não seremos verdadeiramente seus discípulos? Por quanto tempo receberemos o convite em nossas casas? Esse convite em nossa mente, em nosso coração, para o festim de bodas, e não vestiremos o traje nupcial? Meus irmãos, o convite já está feito há mais de 2000 anos. Cabe a nós aceitar. Por isso eu digo a vocês, a mim, porque eu sempre costumo dizer que quando eu falo, eu adoro me olhar na câmera, não por ser bonito, porque eu não sou, mas adoro me olhar porque eu vejo que eu falo para mim. Tem sido uma oportunidade ótima dar palestras durante a pandemia, porque eu falo e me enxergo, e vejo ali um grande espelho, tudo aquilo que eu tenho que aprender. E as oportunidades que estamos tendo agora de mudar, de aprender, de interiorizar, porque eu não tenho que sair, eu não tenho lugar nenhum para ir. Mas eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que lembrar das pessoas que ainda ficou faltando um perdão, que ficou faltando um eu te amo, e ainda vejo que tenho a oportunidade. Aliás, a oportunidade essa, que me perdoe a espiritualidade se eu estiver errado, mas eu tenho certeza que fizemos filas para estarmos aqui nesse momento de transição, para sermos os trabalhadores da última hora. Filas e filas para reencarnar nesse período que podemos ser convidados para essa viagem. A pergunta é: iremos aceitar o convite ou esperaremos mais 2000 anos? O amanhecer da nova era já está quase marcando 6 horas da manhã. Logo poderemos ver Jesus de braços abertos, como no Sermão do Monte, esperando por nós. Cabe a nós decidirmos se escutaremos ou não as suas palavras, se seremos ou não, desta vez, os bem-aventurados. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe.